Quais são, então, os sintomas do TDAH? O TDAH, ele é formado por uma tríade de sintomas, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então eu vou falar primeiro para vocês quais são os sintomas relacionados à desatenção e depois eu falo da hiperatividade e impulsividade. Os sintomas relacionados à atenção, então eles estão... como é que eles se dão? A pessoa frequentemente, ela perde detalhes, né? Ela não presta atenção em detalhes. Frequentemente ela tem dificuldade de manter a atenção em uma tarefa, parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra, não segue a instrução até o fim, né? Deixa aquela atividade pela metade. Tem uma dificuldade de organização, então de organizar as próprias tarefas, de organizar a rotina, os horários. A pessoa evita, né, atividades em que exija um esforço de tempo prolongado, então precisa ficar muito tempo, prestar atenção em determinada atividade. Então essa pessoa normalmente ela evita esse tipo de situação e com muita frequência perde as coisas, né? Perde as coisas que ela vai precisar para realizar tarefas, ou perde objetos pessoais, perde coisas importantes para que ela tenha e desenvolva o seu dia a dia de maneira adequada. E os sintomas relacionados então à hiperatividade e impulsividade. Quais são eles? É aquela pessoa que se remexe, batuca a mão, batuca a perna, né? Tem uma agitação motora importante. Levanta da cadeira em situações em que ela deveria ficar sentada. Então, por exemplo, durante uma atividade de sala de aula ou uma atividade de trabalho, aquela pessoa que levanta, sai, se movimenta em momentos em que não é esperado que ela tenha esse tipo de atitude. Esse, principalmente relacionado à criança, ela sobe em cima de coisas ou corre em lugares, em situações em que não é apropriada. Ela tem esse comportamento agitado aí em espaços e em momentos em que não é adequado. Com frequência, né, essa criança ela não é capaz de se envolver numa brincadeira de forma tranquila e adequada. E quando a gente vai pensar no adulto, essa agitação motora ela não é tão grande, ela é muito mais mental. Então, por exemplo, essa criança ela não parece que o motor está ligado, e quando a gente vai pensar no adulto, é aquele adulto que não consegue permanecer por muito tempo na reunião, em que no meio de uma atividade que ele está fazendo, está construindo, está pensando, ele pensa em outras e não termina nenhuma delas, tá? No adulto a agitação ela é muito mais mental, então eu tenho uma agitação importante de pensamento, então eu vou pensando em várias atividades, eu tenho outras ideias, só que eu não consigo concluir as anteriores. Frequentemente a criança ou adulto fala demais, frequentemente essa pessoa não consegue esperar que o outro termine uma fala, então a pessoa está falando, a criança ou adulto fala por cima, não espera concluir, tenta concluir às vezes até a frase do que a pessoa tá falando ali naquele momento. E frequentemente interrompe ou se intromete em situações em que ele não faz parte ou que ele não deveria fazer parte, que ele nem foi convidado. Tem uma intromissão aí nas falas, nas atitudes, até em situações que pode estar relacionado tanto à vida escolar, acadêmica dessa criança, desse adolescente, mas no adulto até em situações de trabalho, relacionamento. Então tem uma intromissão onde essa pessoa não foi convidada ou essa pessoa não estava participando dessa discussão ou dessa atividade. Então esses serão os sintomas que serão avaliados pelo profissional quando a criança, o adulto ou o adolescente busca uma avaliação porque tem uma queixa aí ou tem uma suspeita relacionada ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que é muito importante que a gente deixe claro é que todos esses sintomas eles têm que acontecer com uma frequência importante, ou seja, eles têm que acontecer rotineiramente. Não é que assim, aconteceu uma vez, acontece de vez em quando, quando eu fico nervoso eu acabo tendo um comportamento ou outro. Não é isso. Para a gente pensar um diagnóstico, esses comportamentos eles têm que se dar com frequência, né? Quase que diariamente e por um período de pelo menos 6 meses. Então, se a gente for pensar o seguinte, eu tô passando por uma situação difícil, eu tive um luto, a criança mudou de cidade, o adolescente tá terminando
a vida escolar, e aí acontece algum tipo de comportamento nesse sentido, a gente não vai pensar num transtorno, não vai pensar no TDAH, a gente vai pensar nesse transtorno quando esses comportamentos eles são frequentes, eles acontecem na rotina quase que diariamente e por um período de pelo menos 6 meses. Ou seja, não é porque eu estou sofrendo um luto, não é porque eu sofri alguma mudança na minha rotina, eu sofri alguma situação pontual que eu vou pensar nesse transtorno, tá? Então todos esses sintomas eles são importantes, eles serão avaliados, mas a gente precisa pensar a frequência com que eles acontecem, tá? Então tem que acontecer quase que todos os dias e por pelo menos 6 meses. Eles devem estar presentes desde a infância, independente se a gente está avaliando o adolescente, o adulto ou o idoso. A gente precisa das informações se esses sintomas já aconteciam no início do desenvolvimento dessa pessoa.